Ele tinha 42 anos, uma fortuna que poucos constroem em uma vida inteira, e uma filha de 7 anos que crescia sozinha dentro de uma mansão de 400 metros quadrados. Numa manhã de sábado, essa menina entrou no escritório do pai com um desenho dobrado na mão, uma mesa de jantar com 2 cadeiras, uma com uma menininha, a outra vazia. Colocou o papel na mesa, olhou nos olhos do homem mais bem-sucedido que conhecia e disse com a voz calma de quem já esperou tempo demais: Pai, eu não quero um pai rico, eu quero um pai presente. O que aconteceu depois mudou tudo, porque a resposta não veio dele. Veio de uma mulher simples, com um currículo de uma página e uma dor que ela carregava em silêncio, que entrou naquela casa sem pedir nada e ensinou a um milionário o que nenhum contrato jamais havia ensinado: que presença não se compra, não se delega e não se substitui. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Era um sábado de manhã quando a maior holding de investimentos do Centro-Oeste ainda dormia, e Lucas Brandão já estava acordado há 3 horas. Aos 42 anos, ele tinha construído do zero o que poucos conseguem em uma vida inteira. Filho de um operário de Goiânia que acordava às 5 da manhã com cheiro de graxa nas mãos, Lucas aprendera cedo que dinheiro não cai do céu. Ele é arrancado da terra com trabalho, disciplina e tempo. E foi exatamente o tempo que ele gastou para chegar onde estava. Reuniões que começavam ao amanhecer e terminavam com o céu já escuro, contratos assinados em fusos horários diferentes, voos que se misturavam uns nos outros até que o mundo todo parecia um só aeroporto. A mansão de 400 metros quadrados no setor de Mansões Norte era bonita demais para ser chamada de lar. Tinha piscina aquecida que Lucas nunca usava, uma sala de cinema que ficava fechada desde a morte da esposa, e uma cozinha profissional que 3 cozinheiras diferentes haviam passado sem deixar cheiro de bolo. 2 anos. Era esse o tempo desde o acidente. 2 anos desde que o carro de Ana voltava de uma reunião de escola numa noite chuvosa de sexta-feira e um caminhão que perdeu o freio na descida mudou tudo em menos de 3 segundos. 2 anos desde que Lucas aprendeu que o silêncio de uma casa pode ser mais barulhento do que qualquer coisa já ouvida. E 2 anos desde que ele encontrou a única solução que conhecia para o problema do silêncio: trabalho. Mais contratos, mais reuniões. Qualquer coisa para não ouvir o próprio pensamento de madrugada. Sofia tinha 5 anos quando perdeu a mãe, agora tinha 7. Nesses 2 anos, Lucas contratara babás, tutoras, cozinheiras especializadas em comida infantil e uma psicóloga que vinha às terças-feiras. Comprava tudo que Sofia apontava: brinquedos importados, roupas de marca, a maior coleção de livros ilustrados que uma criança poderia ter. Achava, com a honestidade torta de quem nunca parou para pensar no assunto, que estava sendo um bom pai. Estava no escritório de casa naquela manhã de sábado, quando a porta se abriu devagar. Sofia entrou de pijama, descalça, com um urso de pelúcia preto e branco embaixo do braço. Era o urso da mãe, o único objeto da mansão que nunca mudou de lugar, porque ninguém tinha coragem de tocá-lo. Com a mão livre, ela segurava um papel dobrado em 4. Lucas levantou os olhos da tela por um segundo. Bom dia, meu amor. Preciso terminar esse relatório e depois a gente... Sofia não disse nada. Caminhou até a mesa e colocou o papel dobrado entre o teclado e o mouse. Deu um passo para trás e ficou esperando. Lucas olhou para o papel, olhou para a filha. Abriu. Era um desenho a lápis de cor. Uma mesa de jantar vista de cima, do jeito que crianças de 7 anos desenham. Simples, direta, sem enfeite. 2 cadeiras. Em uma delas havia uma figura pequenininha com cabelo comprido e um urso no colo. A outra cadeira estava vazia. Ele ficou olhando para o papel por alguns segundos sem entender, ou talvez entendendo demais. Sofia esperou, com a paciência madura e triste de quem já aprendeu que adultos precisam de tempo para o que é óbvio. Então disse, com uma voz calma que não combinava com 7 anos: Pai, eu não quero um pai rico. Eu quero um pai presente. Lucas não respondeu. Não porque não quis,
mas porque não achou nenhuma palavra no mundo que fosse grande o suficiente para o que estava sentindo naquele momento. Sofia saiu do escritório em silêncio, sem portada, sem choro, sem drama. E ele ficou sozinho com o desenho na mão e a certeza pesada de que a maior falência da sua vida não estava em nenhum número de nenhuma planilha. Ficou assim por um longo tempo, imóvel, com os olhos presos naquela cadeira vazia, desenhada a lápis de cor por uma criança de 7 anos, que sabia mais sobre o que faltava naquela casa do que ele aprendera em 42 anos de vida. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Lucas Brandão não abriu o computador. A quinta cuidadora chegou numa terça-feira de manhã. As 4 anteriores tinham durado entre 2 semanas e 2 meses. A primeira saiu porque Sofia não comia quando ela pedia. A segunda, porque a menina passava horas em silêncio e isso a deixava nervosa. A terceira, porque não aguentou a rigidez do ambiente. A quarta, porque Sofia simplesmente a ignorava como se fosse parte da decoração. Lucas recebeu Tatiana Ferreira na sala principal sem se levantar da cadeira. Tinha pilhas de documentos na mesa e um assistente esperando do lado de fora. Deu uma olhada no currículo impresso. 35 anos. 10 anos de experiência com crianças. Sem especialização formal, sem fluência em segundo idioma, sem o tipo de formação que ele esperaria para o padrão da mansão. A senhora tem referências? Perguntou, mais por protocolo do que por interesse real. Tenho. São 6 famílias nos últimos 10 anos. Pode ligar para todas. Tatiana respondeu sem nervosismo, sem sorrir para agradar, sem fazer a postura curvada que pessoas às vezes adotam quando entram numa casa como aquela. Sentou com a coluna reta e as mãos no colo. Olhou para Lucas da forma como se olha para uma pessoa, não para um patrão. Lucas quase a dispensou ali mesmo, simples demais, comum demais para o que ele achava necessário. Mas antes que dissesse qualquer coisa, percebeu que Sofia estava no corredor. A menina tinha parado na entrada da sala e ficava de longe abraçada ao urso de pelúcia, observando a estranha sentada na cadeira. Não sorriu. Não disse nada. Só ficou olhando com aqueles olhos escuros que a mãe tinha e que, às vezes, Lucas não conseguia encarar por muito tempo. Tatiana virou devagar. Não com o susto de quem não esperava, mas com a calma de quem percebeu antes e esperou o momento certo. Olhou para Sofia por alguns segundos, sem sorrir forçado, sem fazer voz de criança, sem dizer "que linda", como se a menina fosse um bibelô. Só acenou com a cabeça, levemente, como quem cumprimenta um igual. Sofia não reagiu, mas também não saiu. Lucas olhou para a filha. Olhou para Tatiana, disse, "Pode começar na segunda." No primeiro dia, Tatiana não tentou conquistar ninguém. Não trouxe presente, não fez piada, não tentou abraçar Sofia antes da hora. Fez o que sempre fazia em casas novas. Aprendeu os espaços devagar, sem abrir armários que não havia sido convidada a abrir, sem perguntar mais do que o necessário. E quando chegou a hora de preparar a mochila escolar de Sofia para o dia seguinte, cantou, baixinho quase para ela mesma. Uma canção simples, sem letra elaborada, só uma melodia que aprendera com a própria mãe décadas atrás, numa cidade pequena do interior de Minas. Sofia apareceu na porta do quarto. Parou. Ficou ouvindo. "Por que você canta?" perguntou. Tatiana não parou de dobrar o uniforme. "Porque faz as coisas ficarem mais leves. Quer tentar?" Sofia não respondeu. Ficou parada mais uns segundos e foi embora. Na manhã seguinte, Lucas desceu para o café às 7h15. Antes de chegar à cozinha, ouviu vozes. Parou no corredor. As duas cantavam juntas. Sofia com a voz fininha e levemente desafinada de criança, que não se importa com isso. E Tatiana acompanhando com a mesma melodia de sempre, deixando a menina puxar o ritmo. O som vinha pela porta entreaberta e preenchia o corredor inteiro. Aquele corredor que Lucas atravessava todos os dias sem perceber o quanto estava vazio. Ele ficou parado. Não entrou. Encostou a mão na parede e ficou só ouvindo. E sentiu, pela primeira vez em 2 anos, que a casa tinha som.
Os dias foram passando com a descrição das coisas que mudam devagar demais para se perceber no momento. Tatiana não mudou a rotina da mansão, não reorganizou os quartos, não sugeriu novos cardápios, não propôs atividades elaboradas com planilhas de desenvolvimento infantil, como a tutora anterior havia feito. Fez o que sempre fazia. Acordava antes de todos, preparava o café com a quantidade certa de açúcar que Sofia gostava, 1,5 colher, nem mais nem menos. Separava a roupa da escola sem precisar perguntar 2 vezes, e cantava. Sempre cantava, baixinho, como quem não está pedindo para ser ouvido, mas também não está escondendo nada. Sofia demorou 4 dias para sentar à mesa do café sem o urso de pelúcia no colo. Na 5ª manhã deixou o urso na cadeira ao lado e comeu com as 2 mãos livres. Tatiana não comentou. Só colocou uma fatia a mais de pão na chapa e perguntou se Sofia preferia mel ou manteiga. Mel e manteiga junto, disse Sofia, com a firmeza de quem já decidiu isso faz tempo. Boa escolha, respondeu Tatiana, sem sorrir de forma exagerada, sem o tom de quem elogia uma criança por ter feito algo extraordinário, com o tom natural de quem concorda com uma pessoa. Sofia olhou para ela por um segundo, depois olhou para o pão e comeu. Na 2ª semana, Lucas voltou do escritório às 6 horas da tarde. Não era o horário habitual. O habitual era entre 8h30 e 10 da noite, dependendo do tráfego e das reuniões que, invariavelmente, se estendiam além do planejado. Mas naquele dia ele fechou o computador mais cedo, sem conseguir nomear um motivo específico. Havia dito para si mesmo que estava cansado, que precisava de ar, que os números podiam esperar até o dia seguinte. Parou o carro na garagem e, antes de entrar, ouviu barulho vindo do jardim. Sofia estava no gramado com um par de tesouras sem ponta, recortando as bordas de uma caixa grande de papelão. Do lado, Tatiana amassava outra caixa com cuidado para criar uma parede mais larga, cantarolando a mesma melodia de sempre. Havia uma estrutura toda improvisada no centro do jardim, uma casinha feita de caixas de entrega que seriam descartadas, com uma janelinha recortada de um lado e uma porta que abria de verdade, porque Tatiana havia dobrado a aba da caixa com precisão. Sofia riu de algo que Tatiana disse. Uma risada aberta, do tipo que sobe do estômago e vem com os olhos fechados. Lucas não ouvia aquela risada há meses, talvez 1 ano. Ficou parado na entrada da garagem com a pasta na mão e não conseguiu dar o passo seguinte. Tatiana o viu primeiro. Não fez aquele gesto de quem é pego fazendo algo errado no horário de trabalho. Só olhou para ele com naturalidade e disse: "Quer ajudar? A gente está precisando de alguém alto para colocar o telhado." Lucas olhou para a pasta, olhou para o gramado, colocou a pasta no chão devagar, abaixou o joelho, segurou o telhado de papelão enquanto Tatiana passava a fita adesiva. Sofia olhou para o pai ajoelhado no gramado com expressão de quem está calculando alguma coisa. Depois voltou a recortar a janelinha sem comentar, mas com um sorriso pequeno e guardado que ela não percebeu que fez. Era a primeira vez em 2 anos que Lucas Brandão estava no chão com a filha, e foi uma estranha que precisou pedir. A partir dali, ele começou a chegar mais cedo sem anunciar. Às vezes às 6, às vezes às 5h30, uma vez às 4h45, porque a reunião havia acabado antes, e ele não fez nenhum esforço para encontrar outra. Tatiana nunca comentou os horários, mas na noite em que ele avisou pelo mensageiro que ia atrasar, a primeira vez que avisou em semanas, encontrou um prato coberto com um prato menor na pia, com uma nota pequena em letra de mão. Arroz, frango e abobrinha. Pode esquentar 3 minutos no micro-ondas. Não havia assinatura, não havia necessidade. Lucas esquentou o prato. Comeu sozinho na cozinha, sem televisão, sem celular na mesa, ouvindo o silêncio da casa que agora tinha um som diferente. O de uma casa que dormia, não de uma casa que estava vazia. Na 3ª semana, Sofia fez uma pergunta que Tatiana não esperava. Eram 8 horas da noite. Sofia já estava de pijama, cabelo penteado, o urso no colo, esperando a história antes de dormir. Um ritual que havia começado de forma natural na 1ª semana, sem que ninguém propusesse ou combinasse, como certas coisas que simplesmente acontecem quando o ambiente está certo. Tatiana tinha terminado a história e estava apagando a luz
quando Sofia disse, com a voz de quem pensa em voz alta: Tatiana, você gosta do meu pai? Tatiana parou com a mão no interruptor. Gosto do meu trabalho aqui, da nossa rotina. Sofia ficou em silêncio por um segundo. Depois disse com precisão desconcertante: Não perguntei do trabalho. Tatiana abriu a boca. Fechou. Sorriu no escuro onde Sofia não podia ver. Dorme, Sofia. Sofia virou de lado, abraçando o urso, mas antes de fechar os olhos disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo: Eu acho que sim. A cena do álbum aconteceu numa quarta-feira, pouco depois de meia-noite. Lucas desceu para buscar água com o sono ainda metade na cabeça. A luz da cozinha estava acesa, baixa, só o spot sobre a bancada, e Tatiana estava sentada à mesa com um álbum de fotografia no colo. Não era um álbum da mansão. Era pequeno, de capa azul desgastada, do tipo que se compra numa papelaria de bairro. Ela não ouviu os passos. Virou a página devagar, com os dedos tocando a borda da foto antes de avançar. Lucas viu por um instante, antes de ela perceber, a imagem de um bebê pequeníssimo com um gorro listrado. O tipo de foto tirada em maternidade, com a luz branca e o fundo neutro. Quando ela o sentiu ali, fechou o álbum num movimento rápido e discreto. O tipo de gesto de quem faz isso muitas vezes e já aperfeiçoou a velocidade. Lucas poderia ter fingido que não tinha visto. Era a escolha mais fácil. Buscar a água, dar boa noite, subir. Mas havia algo naquele gesto de fechar o álbum que ele reconhecia. Era o mesmo gesto que ele fazia quando alguém perguntava como estava indo desde o acidente. Seu filho? Perguntou, com a voz baixa de quem não quer acordar a casa. Tatiana ficou com as mãos sobre o álbum fechado. O silêncio durou o tempo suficiente para Lucas entender que a pergunta tinha chegado num lugar fundo. Era, ela disse. Faz 4 anos. Lucas puxou a cadeira do outro lado da mesa e sentou. Não disse sinto muito. Aquelas 2 palavras que as pessoas usam quando não sabem o que mais dizer e que para quem está ouvindo não chegam onde precisam chegar. Não disse nada. Só ficou ali, com as mãos sobre a mesa e os olhos em algum ponto neutro entre os dois. E Tatiana não foi embora. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois teria conseguido medir. Não muito, não pouco, só o suficiente para que o silêncio deixasse de ser ausência e virasse alguma outra coisa. A conversa mais honesta que os dois tiveram até então não usou quase nenhuma palavra. Foi a primeira vez em 2 anos. Ele disse depois devagar, quase para si mesmo, que eu fiquei em silêncio com alguém sobre perda sem precisar ser forte. Tatiana não respondeu, mas também não se levantou. No dia seguinte, Lucas pediu para Tatiana organizar o quarto de brinquedos do fundo, um cômodo que havia ficado fechado desde a morte de Ana, cheio de caixas que ninguém havia tido coragem de abrir. Ela entrou sozinha. Abriu as caixas devagar, separando o que estava bem conservado do que precisaria ser descartado. Na terceira caixa, entre blocos de montar e um livro de histórias com orelhas nas páginas, havia um urso de pelúcia, preto e branco, idêntico ao que Sofia carregava para todo lugar. Tatiana parou completamente. Ficou olhando para o urso com as mãos suspensas no ar por um instante que durou mais do que parecia, porque o urso que ela tinha em casa, no fundo do guarda-roupa, dentro de uma caixinha que ela não abria, o urso que havia ficado sobre o berço de Miguel, nos 8 meses em que ele existiu, era igualzinho a esse. Lucas passou pela porta aberta e viu que ela havia parado. Viu as mãos. Viu o urso. Não perguntou nada. Mas a partir daquele momento, passou a olhar para Tatiana de um jeito diferente, como quem finalmente entende que a pessoa à sua frente não é apenas competente ou confiável. É alguém que também carrega uma dor que não cabe em nenhuma palavra que ele conheça. Camila Voss chegou numa quinta-feira sem avisar, como fazia sempre que queria lembrar a Lucas que algumas portas não precisam de convite. 38 anos, terninho bege de alfaiataria. Cabelo preso com aquela precisão que exige tempo e faz parecer que não exigiu. Sócia investidora da holding havia 3 anos, engenhosa nos contratos e ainda mais engenhosa nas conversas que aconteciam fora deles.
Lucas a recebeu na sala de reuniões improvisada no andar de cima, enquanto Tatiana preparava o lanche de Sofia na cozinha. Camila desceu para buscar água e encontrou Tatiana na copa. Olhou em volta, para a bancada organizada, para o avental simples, para as mãos que cortavam fruta, com o tipo de olhar que classifica as pessoas sem precisar dizer nada. "Você é a nova cuidadora?" perguntou, com uma cordialidade que era só superfície. "Sou a Tatiana", respondeu ela sem levantar os olhos da tábua de corte. Camila pegou o copo de água e disse, quase de passagem: "Lucas precisa muito de uma pessoa de confiança para a menina. A última não ficou muito tempo, né?" Não era uma pergunta. Tatiana colocou a fruta no prato de Sofia. Virou-se. Olhou para Camila com calma. A calma de quem não precisa provar nada para ninguém. "Sofia é uma criança maravilhosa. Vai ficar ótimo por aqui." Camila sorriu. O tipo de sorriso que não chega até os olhos. Sofia entrou na cozinha, olhou para a mulher desconhecida, pegou o prato de fruta das mãos de Tatiana e saiu sem dizer nada. Camila subiu. E Tatiana ficou sozinha na cozinha com a faca na mão e a certeza tranquila de que aquela mulher voltaria. E da próxima vez não viria buscar água. Lucas Brandão não era um homem dado a observar janelas. Tinha passado os últimos 15 anos da vida olhando para telas, de computador, de celular, de projetor em sala de reunião. Janelas eram passagem de luz, nada mais. Mas numa tarde de quarta-feira, enquanto revisava o rascunho de um contrato no escritório do segundo andar, percebeu que havia parado de ler 3 vezes no mesmo parágrafo. No jardim, Tatiana conversava com o técnico de manutenção que havia vindo verificar o sistema de irrigação. Um rapaz de uns 28 anos, simpático demais para o gosto de qualquer um, que estava há 40 minutos explicando algo sobre válvulas, com um sorriso que claramente não era sobre válvulas. Lucas voltou ao contrato. Releu o mesmo parágrafo. Foi até a cozinha buscar um café que não estava com vontade de tomar. Voltou pelo corredor. Passou pela janela. O técnico ainda estava lá, agora mostrando algo no celular para Tatiana, que olhava para a tela e ria. À noite, sem nenhuma razão aparente, Lucas cancelou o jantar com Camila, que havia marcado para discutir a expansão do portfólio, e ficou em casa. Tatiana foi embora no horário habitual e ele jantou com Sofia, que contou por 20 minutos a história de uma briga entre 2 personagens de um livro, como se fosse um julgamento de verdade. Na manhã seguinte, Sofia estava sentada no banco da cozinha, tomando achocolatado, quando Lucas desceu. Tatiana estava de costas, arrumando a lancheira. Sofia olhou para o pai com aqueles olhos que viam mais do que deveriam. "Pai, por que você ficou olhando pela janela ontem?" Lucas abriu o jornal impresso que havia na bancada, uma edição de 3 dias atrás, e fingiu não ter ouvido. Do outro lado, de costas, Tatiana escondeu o sorriso atrás da xícara de café com a velocidade de quem treinou para isso. O jantar de negócios aconteceu numa sexta-feira. Camila havia sugerido a ideia 2 semanas antes. Receber os parceiros do novo fundo imobiliário na mansão seria mais elegante do que um restaurante, dizia, e dava à reunião um tom de confiança que números sozinhos não transmitem. Lucas concordou sem pensar muito. Era o tipo de decisão que ele tomava no automático. A mansão foi preparada. A cozinheira temporária contratada para o evento chegou às 2 da tarde. Tatiana ficou para ajudar na organização. Não era obrigação, mas era como ela funcionava. Se havia trabalho a fazer e ela estava ali, fazia. Os convidados chegaram às 8. 6 executivos, 2 esposas, um advogado. Camila chegou às 8h15 com um vestido preto de corte preciso e o tipo de presença que ocupa o ambiente antes de a pessoa entrar de fato. O jantar correu bem até a sobremesa. Tatiana entrou com a travessa de pudim quando Camila estava no meio de uma frase sobre as projeções para o segundo semestre. Ela passou pela cabeceira da mesa com discrição e um dos executivos, um homem de cabelos brancos que parecia acostumado a reparar em tudo, perguntou olhando para ela: "Quem é a moça?" Antes que Lucas respondesse, Camila disse com o sorriso cordial de quem sabe exatamente o que está fazendo: "É a babá de Sofia, excelente profissional." Fez uma pausa calculada.
Lucas sempre soube encontrar pessoas que conhecem muito bem o seu lugar. O silêncio que seguiu durou menos de 2 segundos, mas foi o tipo de silêncio que todo mundo à mesa sentiu. Tatiana colocou a travessa no centro da mesa com a mesma calma de sempre. Não enrijeceu, não abaixou a cabeça, não deixou que nada aparecesse no rosto além da cortesia natural de quem está trabalhando. Disse, aproveitem, e virou-se para voltar à cozinha. E parou. Sofia estava na entrada da sala de jantar, de pijama, com o urso embaixo do braço. Havia descido para buscar água e ficara parada na soleira, ouvindo. Os adultos olharam para a menina. A menina olhou para Camila. Quando Sofia falou, a voz era calma. A voz de quem tem 7 anos e já viu coisa suficiente para não gastar energia em gritaria. Tatiana não é babá. Fez uma pausa pequena, como quem dá tempo para as palavras pousarem. Ela é a pessoa mais importante da nossa casa. Outra pausa. E a senhora não é. Silêncio absoluto. Lucas olhou para a filha. Depois olhou para Camila, cujo sorriso havia saído tão depressa que ficou a impressão de que nunca tinha existido. Depois olhou para a direção onde Tatiana tinha desaparecido, além da porta da cozinha. E não disse nada. Ainda. Mas alguma coisa dentro dele quebrou naquele momento. Ou talvez se consertou, dependendo de como se olha. A febre chegou de madrugada, sem avisar, como as coisas que assustam de verdade. Era uma quinta-feira, 2 horas da manhã. Tatiana acordou com o som de Sofia se mexendo no quarto ao lado. Aquele tipo de remexer inquieto que, para quem cuidou de crianças durante 10 anos, tem um som diferente do sono normal. Levantou, foi até o quarto e encontrou Sofia com o rosto vermelho e o corpo quente demais. 38 graus e 8 décimos. Depois, 39. Tatiana foi buscar o pano úmido, o termômetro, o remédio que estava no armário do banheiro. Lucas apareceu na porta do quarto minutos depois, de pijama azul desbotado, cabelo bagunçado para o lado, olhos que ainda estavam tentando acordar. Ele havia ouvido os passos no corredor. Febre? Perguntou com a voz mais grave do sono. 39. Dei antitérmico. Vamos esperar baixar. Ele não voltou para o quarto. Entrou, puxou a cadeira do lado da janela para junto da cama e sentou. Tatiana estava do outro lado com o pano molhado na testa de Sofia, contando uma história em voz baixa. Não lendo, contando, de memória, com as palavras saindo devagar como quem embala. Lucas ficou ouvindo. Às 3 da manhã trocou o pano quando Tatiana estava esquentando leite na cozinha. Às 4, os dois estavam cada um numa cadeira de cada lado da cama, com a respiração de quem dormiu sem perceber. Quando Sofia acordou às 7, a febre havia baixado. Ela ficou um momento parada, olhando para o pai adormecido de um lado e Tatiana do outro, cada um curvado de um jeito diferente sobre a própria cadeira, como 2 guardas que não quiseram abandonar o posto. Sofia aproximou o urso de pelúcia do ouvido e sussurrou com uma voz tão baixa que ninguém além do urso poderia ouvir. Tá vendo? Eu sabia que ia dar certo. O colar chegou numa segunda-feira dentro de uma caixinha azul de joalheria. Lucas havia viajado a São Paulo por 3 dias para fechar os detalhes de um contrato com um fundo de infraestrutura. Na última tarde passou em frente a uma loja no lobby do hotel e parou sem saber bem por quê. Comprou sem pensar muito, ou pensando mais do que admitia, e botou a caixinha na mala entre os documentos. Na terça-feira de manhã, enquanto Sofia estava na escola, e a casa tinha aquela quietude de meio de semana, ele deixou a caixinha sobre a bancada da cozinha antes de entrar para a reunião de teleconferência. Tatiana encontrou ao arrumar. Abriu. Olhou para o colar. Simples, uma corrente fina com um pingente pequeno, mas claramente caro do jeito que as coisas caras às vezes são discretas. Fechou a caixinha. Quando Lucas saiu da reunião, ela estava esperando com a caixinha nas mãos estendida de volta para ele. Lucas, eu não preciso disso. A voz era direta, sem dureza, sem constrangimento. Você não precisa me comprar. Ele ficou olhando para a caixinha. Para as mãos dela, para a caixinha de novo. Era a primeira vez na vida que alguém recusava um presente seu. Em 42 anos, com todo o dinheiro que havia construído,
Qualquer coisa que ele oferecia era aceita, com gratidão excessiva, com sorriso calculado, com o tipo de entusiasmo que tem mais a ver com o valor do objeto do que com quem deu. Ele havia aprendido, sem perceber, que dar presentes era uma forma de ser aceito. E ali estava uma mulher devolvendo a aceitação de volta para ele, intacta, dizendo sem dizer: "Não preciso do que você tem. Só preciso do que você é." Lucas ficou em silêncio por um tempo longo. E foi exatamente naquele momento, com uma caixinha azul na mão e nenhuma palavra disponível, que ele entendeu. Não conseguia nomear ainda, não com aquela clareza que as coisas têm quando já amadureceram. Mas sentiu, estava apaixonado, porque ela era a única pessoa no mundo que não queria nada dele, além da presença. A mesma coisa que Sofia havia pedido naquela manhã de sábado, com um desenho dobrado na mão. E ele estava demorando tanto para entender, porque a resposta era simples demais para um homem acostumado a resolver coisas complicadas. O contrato chegou numa segunda-feira, às 11 horas da manhã. 4 milhões de reais. Esse era o valor que o Fundo de Infraestrutura estava disposto a colocar na holding de Lucas Brandão para o desenvolvimento de um complexo logístico no interior de São Paulo. O tipo de contrato que chega uma vez a cada muitos anos. O tipo que muda o patamar de uma empresa e abre portas que antes nem existiam no mapa. A condição era simples e inegociável: presença física em São Paulo durante 60 dias consecutivos. Reuniões semanais, visitas técnicas, assinatura de etapas. Nada que pudesse ser feito por videoconferência sem perder o peso que aquela negociação exigia. Lucas leu o contrato 2 vezes. Depois ficou olhando para a tela por um tempo que sua assistente, do lado de fora do escritório, interpretou como concentração intensa. Não era. Era o silêncio de um homem que, pela primeira vez em 15 anos de carreira, não estava pensando nos números primeiro. Estava pensando em Sofia, na rotina da manhã, no café com uma colher e meia de açúcar, na casinha de papelão que ainda estava no jardim, um pouco amassada pela chuva da semana anterior, mas ainda de pé, porque ninguém havia tido coragem de desmontar. E estava pensando em Tatiana. Chamou-a ao escritório naquela mesma tarde, depois que Sofia foi para a aula de natação. Tatiana entrou, sentou na cadeira à frente da mesa, cruzou as mãos no colo com aquela postura calma de sempre. A postura de alguém que não precisa adivinhar o que vem pela frente para estar pronta para receber. Lucas explicou o contrato. Os 4 milhões. Os 60 dias. São Paulo. Ela ouviu tudo sem interromper. "Preciso de uma solução para Sofia durante esse período", disse ele, e parou. Porque o que veio depois não era o que havia planejado dizer quando ensaiara a conversa de manhã. "Na verdade, não é isso." Tatiana esperou. "Quero que você venha comigo." Fez uma pausa. "Não como cuidadora, como parte da família. Você e Sofia vêm junto." O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios anteriores. Não era o silêncio do álbum de fotos ou da cozinha de madrugada. Era o silêncio de uma palavra que havia sido dita pela primeira vez e que os dois sabiam que não podia ser desfeita. Família. Ele havia dito família, incluindo ela. Tatiana ficou olhando para Lucas por um momento, com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer. A expressão de quem está pesando as palavras antes de falar, não por medo, mas por respeito ao que elas valem. "Você sabe o que está dizendo com isso, Lucas?" "Sei." Uma pausa curta. "E já devia ter dito antes." Tatiana ficou em silêncio por mais um momento. Depois disse que precisava pensar. E ele deixou, porque era exatamente o que ela faria. E ele já havia aprendido que forçar qualquer coisa com Tatiana Ferreira era como tentar segurar água com a mão aberta. Camila ficou sabendo naquela mesma semana. Não era difícil. Ela tinha acesso ao calendário da holding, contato com 2 dos sócios menores, e o tipo de atenção dedicada a Lucas Brandão que ele nunca havia pedido e que ela nunca havia declarado abertamente. Havia aprendido ao longo de 3 anos de sociedade que as informações mais úteis chegavam pelos cantos, e que o canto mais útil de todos era a fachada de cordialidade. Apareceu na mansão numa tarde em que Lucas estava numa reunião externa. Tatiana estava no jardim lendo para Sofia,
quando a viu atravessar o portão com o passo deliberado de quem já decidiu o que vai fazer antes de chegar. Sofia, entra um pouquinho para pegar sua água, meu amor, disse Tatiana com a voz natural de quem não quer que uma criança de 7 anos ouça o que vem a seguir. Sofia olhou para Camila, olhou para Tatiana. Entrou sem discutir, o que, para quem conhecia Sofia, era sinal de que ela havia entendido mais do que deveria. Camila ficou de pé diante de Tatiana, que continuou sentada com o livro no colo, sem pressa de se levantar. Você é uma mulher inteligente, disse Camila, com aquela voz de quem está oferecendo um conselho que não foi pedido e que não é conselho. Sabe que isso não dura. Homens como Lucas não ficam com mulheres como você. Fez uma pausa calculada. E quando ele for embora, não vai ser só você que vai sofrer. Sofia vai sofrer de novo. A menina já perdeu uma mãe. Você realmente quer ser mais uma perda na vida dela? Tatiana ficou olhando para Camila por um longo momento. Não respondeu. Não porque não tivesse o que dizer. Tinha. Mas porque havia certas pessoas para quem qualquer resposta vira argumento, e a melhor coisa a fazer era não dar a munição. Camila esperou. Depois deu meia volta e foi embora com o mesmo passo de quem chegou. Tatiana ficou no jardim sozinha por alguns minutos. Olhou para as folhas da árvore no fundo do quintal. Olhou para as mãos. E sentiu, com a clareza incômoda das coisas verdadeiras, que a dúvida tinha chegado. Não porque acreditava em Camila, mas porque Camila havia usado a única frase que tinha poder real. Sofia vai sofrer de novo. Naquela noite, depois que a casa dormiu, Tatiana acendeu o abajur da mesinha, abriu a gaveta da cômoda e tirou um caderno pequeno de capa preta. Escreveu devagar, com a letra organizada de quem escreve com cuidado quando o assunto dói. Lucas, vim para esta casa para cuidar de Sofia. Fiz isso com o coração inteiro e continuarei fazendo enquanto ela precisar. Mas entendo que cheguei num momento em que fronteiras precisam existir para que ninguém saia machucado, especialmente ela. Por isso, com respeito e gratidão por tudo que esta casa me deu, comunico que... Parou. Ficou olhando para a frase incompleta. Dobrou o papel. Colocou sobre a cômoda, apagou o abajur. Não dormiu. Na manhã seguinte, eram 6h40. Tatiana estava sentada na beira da cama, com a carta dobrada na mão. A luz da manhã ainda fraca entrando pela janela, quando a porta do quarto se abriu devagar. Sofia entrou de pijama, descalça, com os cabelos bagunçados do sono. Não disse bom dia. Não perguntou o que estava acontecendo. Tinha nos braços o urso de pelúcia preto e branco, o urso da mãe, o único objeto que ela carregava para todo lugar, que dormia ao lado do travesseiro e viajava na mochila quando saía. Andou até a beira da cama de Tatiana e ficou parada por um momento, como quem está fazendo alguma coisa que ensaiou sozinha e que agora precisa de coragem para terminar. Então colocou o urso nos braços de Tatiana. Não disse quase nada. Só isso, com a voz baixa de 7 anos que já sabe o peso das palavras. Minha mãe dizia que esse urso era para dar para alguém que a gente ama de verdade. Fez uma pausa pequeníssima. Pode ficar com ele. Tatiana ficou imóvel com o urso nos braços. Olhou para Sofia, para o urso, para Sofia de novo. Aqueles olhos escuros e sérios e tão cheios de uma sabedoria que não deveria existir numa criança de 7 anos, mas que estava lá porque a vida tinha ensinado cedo demais. Sofia virou-se para sair. Parou na porta. Sem olhar para trás, disse com a naturalidade de quem constata um fato. A gente não vai a lugar nenhum sem você. E saiu. Tatiana ficou sozinha com o urso no colo e a carta dobrada ainda na mão. Olhou para o papel por um longo momento. Depois rasgou. Devagar, com cuidado, como quem rasga uma versão antiga de si mesmo que não serve mais. Os pedaços caíram na lixeira da mesinha e ficaram lá, imóveis, enquanto a luz da manhã crescia pela janela e a casa começava a fazer os seus sons de sempre. A chaleira na cozinha, o pássaro no jardim, a porta do chuveiro no andar de cima. Tatiana abraçou o urso, fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu que estava sozinha carregando aquilo que carregava. Lucas voltou ao fim da tarde
e não encontrou a carta. Encontrou Tatiana na cozinha, Sofia fazendo o dever de matemática na mesa e o cheiro de arroz e feijão que ele havia aprendido a associar com a ideia de chegar em casa. Tatiana o olhou quando ele entrou. Foi um olhar breve, direto, que não precisava de legenda. Ele entendeu. Sentou ao lado de Sofia, abriu o caderno de matemática sem que ninguém pedisse e disse: "Qual é a conta?" Sofia apontou para o problema com o lápis, sem tirar os olhos do caderno, mas com um sorriso pequeno e guardado nos cantos da boca. Tatiana colocou um prato a mais na mesa. Lucas ficou sabendo por acidente, da forma como as coisas importantes quase sempre chegam. Foi a própria Sofia quem contou, sem saber que estava contando. Num fim de tarde, enquanto Lucas ajudava a montar um quebra-cabeça na sala, a menina disse de passagem, com a naturalidade de quem relata um fato já antigo: "Aquela senhora de terninho veio aqui falar com Tatiana quando você não estava." Tatiana ficou quieta depois que ela foi embora. Lucas colocou a peça do quebra-cabeça na mesa devagar. "Que senhora?" "Aqui falou que Tatiana sabia qual era o lugar dela no jantar." Ele ficou imóvel por um momento. Sofia continuou encaixando as peças sem olhar para o pai, do jeito que as crianças fazem quando percebem que disseram algo importante e preferem fingir que não perceberam. Lucas se levantou, caminhou até a janela, ficou de costas para a sala, olhando para o jardim onde a casinha de papelão ainda estava de pé, um pouco amassada, completamente fora do padrão de uma mansão como aquela e completamente no lugar certo. Tinha 42 anos. Havia construído uma holding do zero. Havia aprendido a calcular risco com a frieza de quem sabe que emoção mal colocada custa caro. E naquele momento, olhando para aquela casinha de papelão no jardim, entendeu que havia uma conta que ele havia deixado de pagar por 2 anos inteiros, e que Camila Voss havia chegado perto de cobrar de Tatiana o que era dívida dele. Pegou o celular. Ligou para o advogado societário. A conversa durou 8 minutos. Camila atendeu na terceira chamada, com aquela voz de quem já sabia que a ligação viria mais cedo ou mais tarde. Lucas não elevou o tom. Não era o tipo. Falou com a mesma precisão que usava em reuniões de crise. Palavras escolhidas, pausas no lugar certo, zero desperdício. "Você foi até a minha casa falar com Tatiana enquanto eu não estava." Silêncio do outro lado. "Isso encerra tudo, Camila. A sociedade, a participação no fundo, qualquer projeto em andamento. O advogado já tem as instruções." "Lucas, você está sendo irracional por causa de uma..." "Não." A palavra saiu curta e definitiva, sem raiva, sem volume, com o peso de uma decisão que não estava aberta para debate. "Estou sendo exatamente quem eu devia ter sido há muito tempo." Desligou. Ficou parado no escritório por alguns minutos com o celular na mão e aquela leveza estranha de quem acabou de largar um peso que nem sabia que estava carregando. Havia um contrato de 4 milhões de reais sobre a mesa. Uma holding que precisava de atenção e 60 dias de São Paulo pela frente. E havia uma mulher no andar de baixo que havia rasgado uma carta de demissão por causa de uma menina de 7 anos que entregou um urso de pelúcia. Lucas desceu. Tatiana estava na cozinha de costas, organizando a despensa com aquela metodologia silenciosa de quem encontra ordem onde havia bagunça. Ouviu os passos, mas não se virou imediatamente. Era o tipo de pessoa que terminava o que estava fazendo antes de mudar de atenção. Quando se virou, viu a expressão de Lucas e entendeu que a conversa não era sobre a despensa. Ele ficou parado na entrada da cozinha por um momento. Havia ensaiado alguma coisa durante a descida pela escada. Algo articulado, estruturado, com começo, meio e conclusão lógica, do jeito que ele montava qualquer argumento importante. Mas as palavras que saíram não foram essas. "Eu passei 2 anos achando que minha filha precisava de dinheiro." A voz saiu mais baixa do que ele pretendia. "Aí ela me disse que precisava de presença. E eu ouvi, mas não entendi. Não de verdade." Uma pausa. "Até você aparecer aqui e mostrar sem dizer uma única palavra o que é estar de verdade em algum lugar." Tatiana ficou imóvel com o pano de prato nas mãos. "Eu não sei fazer isso direito ainda." Lucas deu um passo para dentro da cozinha. "Vou errar. Vou chegar tarde às vezes.
Vou pegar o celular quando não devia. Sou um trabalho em andamento e não tenho como prometer que não sou. Outra pausa, mais curta. Mas eu não quero que você fique porque eu pago. Quero que você fique porque você quer. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios que havia entre eles. Não era o silêncio da perda, nem o silêncio da dúvida. Era o silêncio de duas pessoas que chegaram ao mesmo lugar por caminhos diferentes e estão percebendo, ao mesmo tempo, que o lugar é o mesmo. Tatiana olhou para ele por um longo momento. Depois, olhou para o pano de prato nas mãos, como se estivesse verificando se o objeto ainda existia. E o contrato? Perguntou com a voz de quem já sabe a resposta, mas precisa ouvir. Lucas não hesitou. A gente vai junto, os três. Partiram para São Paulo numa quinta-feira de manhã, com duas malas grandes, uma mochila de Sofia cheia de livros e lápis de cor e o urso de pelúcia acomodado no banco do meio com o cinto colocado porque Sofia havia insistido que era importante. O apartamento que Lucas havia alugado para os 60 dias ficava num bairro tranquilo, longe do agito do centro financeiro. Tinha varanda, uma cozinha de tamanho decente e 2 quartos com vista para uma praça onde havia árvores velhas e um banco de madeira. Sofia ficou parada na varanda na primeira manhã, olhando para a praça lá embaixo, com a expressão de quem está processando um mundo maior do que o jardim que conhecia. Tem criança brincando lá embaixo? Disse. Tem, confirmou Tatiana do lado. A gente pode descer? Desceram os três. Lucas ficou sentado no banco de madeira, assistindo Sofia fazer amizade com 2 crianças em menos de 10 minutos. Aquela habilidade que as crianças têm e que os adultos perdem sem perceber quando foi. Tatiana sentou ao lado dele. O sol da manhã estava inclinado e a praça tinha aquela quietude de dia útil quando os adultos estão no trabalho e as crianças ainda não foram para a escola. Obrigada, disse Lucas, sem olhar para ela. Por quê? Ele demorou 1 segundo para responder. Por ter ficado. Tatiana não disse nada. Mas não foi embora do banco. Os 60 dias foram passando com a textura das coisas que se quer guardar. Lucas fechou o contrato de 4 milhões de reais numa tarde de terça-feira, numa sala de reuniões no 18º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista, com 3 sócios e um advogado como testemunha. Assinou com a caneta que o cliente havia oferecido. Agradeceu, apertou as mãos na sequência correta e esperou todos saírem para ficar um momento sozinho na sala. Pegou o celular, tirou uma foto do contrato assinado, mandou para Tatiana com uma mensagem. Fechou. Jantar hoje. Vocês escolhem. A resposta demorou 30 segundos. Sofia diz que quer sorvete antes do jantar e não aceita negociação. Lucas riu sozinho na sala de reuniões vazia. O jantar foi num restaurante que Sofia apontou da janela do táxi. Simples, com mesas de madeira e cardápio escrito em lousa, do tipo que Lucas não teria olhado 2 vezes há 1 ano. Pediram massa, refrigerante e uma porção de pão de alho que chegou grande demais e foi consumida completamente. Sofia pediu sorvete de morango com chocolate antes do prato principal, negociou com sucesso e explicou por 10 minutos, com a seriedade de quem defende uma tese, por que morango e chocolate juntos eram a combinação mais perfeita já inventada pela humanidade. Os argumentos incluíam dados de textura, temperatura, cor e uma teoria sobre o equilíbrio entre o azedo e o doce que ela havia elaborado sozinha. Lucas ouviu cada palavra. Tatiana também. Em algum momento, por cima da cabeça da menina, os dois se olharam. Não o olhar de quem tem algo para dizer, mas o olhar de quem reconhece que está exatamente onde precisa estar. Lucas tinha o contrato de 4 milhões assinado no bolso. E o que mais importava era que a cadeira ao lado dele não estava vazia. Na última noite em São Paulo, enquanto Tatiana terminava de arrumar as malas para o retorno do dia seguinte, Sofia sentou na mesa da varanda com seu estojo de lápis de cor e um papel dobrado. Ficou ali por quase 1 hora, com a língua levemente presa entre os dentes do jeito que ficava quando estava concentrada. Quando terminou, levantou, entrou no quarto do pai e colocou o papel sobre a mala. Lucas encontrou ao fechar o zíper. Abriu.
Era uma mesa de jantar. Vista de cima do mesmo jeito que a primeira, simples, direta, sem enfeite. Mas desta vez havia 3 cadeiras, e nas 3 havia figuras desenhadas. Uma menininha com o urso no colo, um homem de óculos e uma mulher com o cabelo solto. Todas as cadeiras estavam ocupadas. Lucas ficou olhando para o papel por um tempo longo. Dobrou com cuidado. Colocou no bolso interno do paletó. Não na mala, não numa gaveta, mas no bolso mais próximo do peito. No dia seguinte, de volta a Brasília, ele abriu a agenda e bloqueou todas as sextas-feiras à tarde para sempre, sem título, sem descrição, sem pauta. Só o nome, Sofia. Depois, acrescentou um pouco abaixo, e Tatiana. Meses depois, num sábado de manhã, em que o sol entrava pela janela da cozinha e Tatiana fazia panqueca com Sofia em cima do banco, cantando a melodia de sempre enquanto a massa borbulhava na frigideira, Lucas desceu de pijama, cabelo bagunçado, sem urgência nenhuma. Sentou à mesa. Pegou a xícara de café que estava guardada para ele. Sofia virou-se com a espátula na mão e disse, com a autoridade de 7 anos, "Hoje é sábado. Você não vai trabalhar." "Não vou", ele confirmou. "Prometido?" "Prometido." Sofia voltou para a panqueca satisfeita. Tatiana não disse nada, mas havia um sorriso pequeno nos cantos da boca que ela não estava tentando esconder. E Lucas Brandão, que havia construído uma holding do zero, que havia atravessado 2 anos de silêncio dentro de uma casa cheia, que havia aprendido a medir sucesso em contratos e retornos e projeções de longo prazo, ficou sentado naquela cozinha simples, com o café na mão e a casa cheia de som, e entendeu que havia finalmente chegado onde precisava estar, não porque tinha dinheiro, não porque era poderoso, mas porque a cadeira ao lado dele não estava vazia. E desta vez ele tinha sido o responsável por isso.